Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos, Algoritmos 1 e Laboratório de Programação. Nesta aula de hoje, nós vamos, continuando ainda nos conteúdos da nossa disciplina, nós vamos ver o conteúdo de estruturas de dados compostas heterogêneas, ou as famosas structs, tá? Ou structs ou registros. A gente vai estar vendo esse conteúdo, um conteúdo super importante dentro da área da programação. Vocês vão gostar, é muito simples, basta ficar atento, com certeza você vai aprender, beleza? Então vamos lá. Ok, já estamos aqui. Então, o conteúdo que nós vamos ver, tá? É estruturas de dados compostas heterogêneas. Até agora nós vínhamos vendo estrutura de dados compostas homogêneas, que nós poderíamos dizer que foram vetores ou matrizes, né? Nós vimos que vetores e matrizes, eles armazenam apenas dados iguais, tá? De um mesmo tipo. Já as structs ou registros, tá? A gente vai estar vendo que com essa estrutura é possível armazenar, tá, dados heterogêneos, ou seja, eu posso armazenar dados de uma pessoa, por exemplo, o nome, que é uma string, posso armazenar a idade, que é um inteiro, posso armazenar o salário, que é um float, e posso armazenar, por exemplo, as notas dele, as 5, 6 notas, que são, por exemplo, um outro vetor. Então, ou seja, eu posso ter dentro de uma struct até um vetor. Inclusive, eu posso ter outras structs dentro de uma outra estrutura, tá? A gente chama de alinhamento de estruturas, de structs. Muito bacana esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá, vocês vão ver que é muito simples e muito bacana, beleza? Então, olha aí, estrutura, né? O objetivo da aula, então, nós já passamos, e nós vamos implementar isso aí, fazer as nossas implementações utilizando a linguagem C, beleza? A gente vai utilizar a linguagem C apenas, o Visual G a gente vai deixar um pouco de lado agora e vamos partir apenas para a linguagem C. Então, estrutura de dados compostas heterogêneas, registros ou structs, né? Nós vamos ver uma definição aqui. Uma definição que nós podemos dar é a seguinte: struct ou registro pode ser definida como um conjunto de variáveis de tipos diferentes organizadas sob um único nome. Essa definição aqui eu peguei baseado numa definição da Wikipedia, tá? Wikipédia. E aí nós temos aqui, em programação, né, criar uma estrutura, uma struct, tá? Equivale à criação de um novo tipo de dado. Como tipo de dado, vocês estão acostumados até agora, nós já vimos os tipos de dados: inteiro, real, né? Caractere e lógico, tá? Nós já vimos alguns tipos de dados e vocês já estão acostumados com eles. Mas agora nós vamos ver que nós podemos criar os nossos próprios tipos de dados, e a struct é uma das formas de se fazer isso, tá certo? Por enquanto, existem conceitos que evoluíram a partir das structs hoje, a programação orientada a objetos, mas que não é objeto dessa disciplina. Mas quem se interessar depois de aprender struct, pode estudar a evolução disso, né? A evolução das structs, que nós podemos dizer que são as classes, né? Programação orientada a objetos. Muito bem, então vamos começar aí. Então, o que são registros, né? Registros contêm dados necessários para identificar uma entidade do mundo real e que em computação são representados por variáveis, tá? Então, na computação, os dados de pessoas, de objetos reais ou até abstratos, né, podem ser representados na computação por variáveis. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? Exemplo de registros, né? De onde vem a palavra registro? Vocês vão encontrar em vários livros o termo registros. Tá? Mas de onde vem o termo registro ao invés de estrutura? Né? Estrutura é a ideia de estrutura de dados. Eu estruturo meus dados dentro de uma única variável, tá? E aí nós vamos poder manipular eles, tá certo? Agora, aqui, quando eu vou mexer, então, com registros, o termo registro vem da ideia de criar o registro de uma pessoa, registrar um objeto dentro de
dentro de um sistema de arquivos, por exemplo, né? Você, quando vai no mercado fazer um cadastro, você deixa o seu registro, seus dados, eles registram o seu cadastro, por isso o nome registro, né? O que vem a ser um registro, por exemplo, de uma disciplina? O registro de uma disciplina são todas as informações que identificam aquela disciplina. O nome do registro é disciplina, tá? Mas quais são as variáveis, quais são os dados que identificam a minha entidade, a minha entidade do mundo real, disciplina? Toda disciplina tem um código, toda disciplina tem um nome, toda disciplina tem uma ementa, os conteúdos que vão ser ministrados, tem um sistema de avaliação, tem bibliografia, livros que vão ser utilizados, e tem os cursos na qual é ofertado e pode ter outras coisas, né? Certo? Nós temos aluno, por exemplo, aqui também, né? O aluno, todo aluno tem nome, tem matrícula, data de nascimento, sexo, endereço, telefone, e-mail e mais um monte de outras informações se eu quiser, tá certo? Aí nós temos agora, por exemplo, registro de uma folha de pagamento de um funcionário, né? O que seria a folha de pagamento de funcionário? É como que é calculado as horas de pagamento daquele funcionário. Aí nós podemos destacar aqui, tá? O seguinte, nós temos todo funcionário, ele vai ter um nome, CPF, RG, que são do tipo caracteres, né? Ele tem aqui, por exemplo, as horas trabalhadas no semestre, aqui horas trabalhadas em cada um dos semestres, dos meses, né? Por mês aí, tá certo? Nos primeiros 6 meses, que é do tipo real. O salário dele aqui e a hora pode ser real, porque eu trabalho 5,3 horas, eu trabalho em horas quebradas, né? E também posso ter aqui um vetor, olha aí, eu tenho um vetor de horas trabalhadas e tenho um vetor aqui de FGTS, né, que foi a contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por exemplo, de cada trimestre, tá? Então, isso aqui pode ser considerado o registro de uma folha de pagamento de funcionários de uma determinada empresa. É claro, isso aí é só um resumo, tem muito mais coisa, pode ser muito mais complexo, mas isso aqui demonstra, tá, o que vem a ser um registro. Então, aqui nós temos um registro de dados de folha de pagamento. E nós vimos que eu posso ter num registro vários tipos de dados. Eu posso ter cadeia de caracteres, vetores, dados simples, né? Variáveis compostas, aqui um vetor de novo e assim sucessivamente. Agora vamos partir para a programação, né? Como que é isso em linguagens de programação? Em C, por exemplo. Vamos ainda continuar com algumas definições e vamos crescendo. O nosso conteúdo a gente vai escalonando, né? Nós vamos crescendo aqui com o nosso conteúdo e vamos aprendendo aos poucos. Então, as estruturas são tipos de variáveis, né? São tipos de variáveis que agrupam dados geralmente desiguais, né? Por exemplo, inteiro, double, float, char, né? Lógicos. Por exemplo, poderíamos criar uma estrutura para representar funcionários e dentro dessa estrutura teríamos variáveis do tipo inteiro, por exemplo, para a idade, tipo string para o nome e float, que é real, né? Float aqui, para o salário. Cada item de dado de um struct são chamados de membros. Então, a partir de agora, nós vamos chamar de membros, tá? Os elementos, os itens de dado, as nossas variáveis dentro de uma struct são chamadas de membros. Tá? Em vetores, em matrizes, nós chamamos a cada posição de elementos. Tá? Em vetor, cada posição do vetor a gente considera como sendo elementos daquele vetor. Já em struct, nós chamamos de membros, tá? As variáveis de uma struct. Abaixo é dado um exemplo. Né? Por exemplo, nós vamos pensar aqui a nossa struct funcionário, ou registro de funcionário, né? Mas na linguagem de programação, a partir de agora, nós vamos referenciar os registros como sendo structs, tá? Que vem a ser estruturas. Então, a nossa estrutura funcionário, ela tem o quê? Tem idade, do tipo inteiro, tem um vetor de caracteres aqui, que é uma string, nada mais é do que uma string, 40 posições de caracteres. Nós temos um salário aqui que é do tipo real. E todos esses 3 dados aqui são considerados membros da minha struct funcionário, beleza?
Então nós temos o seguinte, uma estrutura pode ser considerada como um novo tipo de dado. Isso é importante, ó, isso é muito importante a partir de agora. Então, uma struct, ela pode ser considerada como um novo tipo de dado que você está criando. Você está criando um novo tipo de dado. Existe aqueles que nós já mostramos, inteiro, real, caractere e lógico, né? E agora existe o seu tipo de dado que você criou. Por exemplo, o tipo funcionário. Aqui, nesse caso, nós criamos o tipo de dado struct funcionário. Tá certo? Vamos aí então, definir um tipo de dado significa informar ao compilador seu nome, né, o nome do tipo, tamanho em bytes e a forma que os dados devem ser armazenados e recuperados da memória. Então isso aí é importante. Quando eu defino um novo tipo de dado, eu estou falando para o compilador, olha, existe um novo tipo de dados e a forma que você vai armazenar, a quantidade de bytes que devem ser reservados quando eu declarar uma variável desse tipo, x bytes, como os dados devem ser armazenados e recuperados, tá certo? Então, isso aqui informa para o compilador isso. A definição de uma struct não cria nenhuma variável, beleza? Então, quando eu defino a struct, eu ainda não criei a variável, eu apenas criei o tipo da variável. E nem reserva nenhum espaço de memória, então, ou seja, você não está consumindo memória nesse momento. Apenas informa ao compilador as características de um novo tipo de dado. Agora vem aqui, declarando variáveis do tipo struct, definido, né? Por exemplo, do tipo que nós definimos. Nós definimos ali atrás a struct funcionário, certo? Nós vimos lá atrás que nós definimos o tipo de dado funcionário. E aquele tipo de dado funcionário informa que uma variável do tipo funcionário vai ter idade, nome, salário e vai ter essas características aqui. Aí vamos lá. Como se fosse um projeto para a criação, olha lá, o que foi definido anteriormente, pode ser vista como um novo tipo de dados, como se fosse um projeto. Então, o tipo de dado é um projeto para a criação de outros funcionários. A sintaxe para declarar structs, do tipo struct funcionário, muito bem. Então, aqui nós temos, como que eu declaro uma variável funcionário, né? Vocês concordar, posso ter o empregado 1, empregado 2, o chefe 1, chefe 2, a secretária, todos eles têm nome, idade e salário, todos. Nós definimos com poucos dados, né? Mas todos eles têm esses dados. E qual o tipo de dados deles? Tá? O tipo da variável empregado, isso aqui é uma variável. Qual o tipo dela? Do tipo struct funcionário, beleza? Então isso é importante, variáveis do tipo struct funcionário. É assim que eu faço em C. Antes vem o tipo e a variável. A mesma coisa, se vocês lembrarem, tá? Se a gente lembrar aqui, quando eu declaro, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, int, por exemplo, nota, né? Seria isso aqui, embora aqui nota geralmente é float, mas vamos considerar. Então, o que tem aqui primeiro vem o tipo, depois a variável. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu tenho tipo, né, que é tipo, qual tipo? Struct, funcionário. Qual a variável? Empregado 1. Chefe, qual tipo? Struct, funcionário. E assim sucessivamente, ok? Vamos apagar aqui. Esse material vai ficar disponível para vocês depois, né? A vantagem de utilizar struct está no fato de que é possível declarar uma variável do tipo struct e por meio dela acessar todos os membros, ou seja, itens de dados variáveis, né? Declarados dentro da struct. Então, eu declaro uma única struct e posso ter acesso através desse único nome a todos os membros, tá? Eu posso declarar quantas variáveis eu quiser daquele tipo, olha aí, declarei 3, poderia ser 1000, poderia ser 100.000 e assim sucessivamente. E todas elas têm as mesmas características, tem nome, salário e idade, né? Outra maneira de declarar variável do tipo struct que queremos, né, é criar esses elementos após as chaves. Então, nós podemos criar assim e criar ele também após as chaves, no ato da definição da struct funcionário. Então, eu posso fazer isso aqui. Se eu tenho struct funcionário, antes do ponto e vírgula, observe que aqui em cima eu tenho um ponto e vírgula que finaliza, tá? Sempre vai ter, depois de uma struct, um ponto e vírgula. Por quê? Porque depois da struct aqui eu posso colocar variáveis do tipo struct, tá? Isso aqui são as variáveis. Uma observação.
Nós vamos colocar mais à frente algum nome aqui antes do ponto e vírgula e ele não vai ser variável. Por quê? Nós vamos observar que nós vamos acrescentar um elemento chamado typedef. E aí quando tiver o typedef, o que tiver logo após aqui não é mais variável. Vai ser o apelido para esse tipo de dado. Então, do jeito que está aqui, esses dados aqui são variáveis. É como se eu estivesse criando as variáveis exatamente igual aqui, tá certo? Então, é como se eu estivesse fazendo essas 3 linhas. O que aconteceu? Eu economizei um pouco de espaço. Isso, então, é melhor um espaço de código, né? Na memória vai ser a mesma coisa. Tem alguma vantagem? Não sei agora, tá? Depende muito. Se você vai mexer só com 3 variáveis durante todo o seu programa, sim. Se não, tá? Se você precisa manipular muitas variáveis, fica inviável. Aí nós vamos aprender uma outra técnica, tá certo? Que é quando eu preciso criar muitas variáveis do mesmo tipo, eu crio um vetor dessa struct, ao invés de criar uma para cada um aqui, tá? Empregado, né? Empregado aqui, então, chefe e secretária são variáveis do tipo struct funcionário. Exatamente. Então, é a segunda forma que nós aprendemos para fazer a declaração. Ao declarar a variável chefe do tipo struct funcionário, tá? Quando eu declarei chefe, uma variável, nós aprendemos lá no início da disciplina que uma variável nada mais é do que um espaço reservado na memória para guardar um determinado tipo de dado. Tá? Então nós temos uma variável chamada chefe, que é de qual tipo? Struct funcionário. Então foi reservado espaço para armazenar todos os dados do tipo struct funcionário. O que tem dentro? Quantos espaços? 4 bytes para idade, 40 bytes para nome e 4 bytes para armazenar o salário, certo? Então isso é o espaço de memória do tipo struct funcionário, beleza? Nós vimos antes, lá atrás, que o tipo inteiro reserva 4 bytes, o tipo char 1 byte, o tipo float 4 bytes e o tipo double geralmente armazena 8 bytes, né? Os membros de uma variável do tipo struct são armazenados em sequência contínua na memória, ou seja, se eu tenho a memória do computador, cada elemento que eu declarar aqui dentro, ele vai estar logo após, na sequência, na memória, um na sequência do outro. Então, quando eu passo uma struct, eu estou passando o endereço da primeira posição aqui, que seria a posição da idade. Logo após, ele sabe que terminado a idade, porque a idade é inteiro, então ele sabe que logo após começa 40 caracteres do tipo float, e do tipo char, aliás, e depois vem o tipo float logo a seguir. Para guardar então aí agora, os membros de uma variável do tipo struct são armazenados em sequência, nós já acabamos de falar, né? Então isso aí é muito importante, porque quando eu armazeno em sequência os elementos, quando eu coloco um atrás do outro em uma lista, né? Monto uma lista, eu tenho mais facilidade de acessar eles, tá certo? Eu consigo mudar de posição dos elementos, eu consigo acessar os elementos de maneira bem fácil e bastante interessante. Mas, por enquanto, aqui já está bom, na declaração de variáveis. Agora vamos ver aqui, criando novos tipos, novos nomes, né, para os tipos de dados existentes. Então, aqui nós vamos criar agora um apelido para os tipos de dados existentes. Qual o comando que a gente usa? Typedef, em minúsculo, tá? Declarações com typedef não produzem novos tipos de dados, criam apenas novos nomes, né? Ou seja, sinônimos, apelidos para os tipos existentes. Então, toda vez que eu quiser declarar um apelido para um tipo de dado existente, eu coloco typedef, o tipo de dado existente e o nome do sinônimo, tá? Exemplo de definição, nós temos um exemplo aqui e eu vou abrir aqui agora o Code Blocks para a gente estar dando uma olhada. Tá certo? Vamos aí para o Code Blocks. Aqui no Code Blocks nós vamos abrir então alguns arquivos, todos do mesmo tipo. Vamos pegar aqui. Aí eu tenho aqui sinônimos. Beleza. Olha esse código. Esse código aqui é um programa muito simples. O que eu fiz nele, tá? Observe que eu fiz isso antes do main, do método main. Então, eu fiz o seguinte, eu falei assim, ó, typedef,
ou seja, mude o nome, dê um apelido para quem? Para unsigned char, tá? Então, tudo isso aqui vai ser substituído pela palavra byte, tá certo? Vai ser substituído pela palavra byte. O que significa unsigned? Significa que eu estou querendo um char sem sinal, porque o char ele vai de 0 a 127 e de 0 a menos 128. Ele pega a parte negativa. Quando eu falo unsigned, eu estou querendo pegar só a parte positiva, então ele vai de 0 a 256 e não a 127, né? Lembram disso. Então, o que eu estou querendo dizer é que agora, quando eu colocar a palavra byte, eu posso, na verdade, estar falando que eu estou substituindo tudo isso aqui. Ó, tá? Então, observem, eu declarei uma variável, ó, byte, ch é uma variável do tipo byte. E qual é o tipo de byte? Byte é o mesmo nome, tem a mesma função de unsigned char, tá? Unsigned char. E aí eu tenho um unsigned int, ou seja, eu tenho um inteiro sem sinal aqui também, tá? Aí eu chamei ele de uint. E esse uint aqui eu declarei uma variável x, observem, declarei uma variável x do tipo unsigned int. Como que eu sei? Porque eu criei esse apelido para ele aqui, tá certo? E uma vantagem de fazer isso aqui é que você ainda pode continuar usando os nomes antigos, tá? Eu posso continuar usando os nomes originais. Nada impede de eu usar unsigned char. Agora eu tenho dois nomes, eu tenho um apelido byte e tenho ele aqui ainda, tá certo? Então isso seria a nossa declaração de mudar o tipo do nome, né? Mudar o nome do tipo ou criar um apelido para ele. Muito bem. Vamos continuando então. Nós temos aqui agora, tá? Temos aqui mais uma continuação, então nós já vimos isso. Vamos dar os exemplos, né? Usando o typedef como structs. Nós vamos usar ele agora para struct. É muito utilizado em structs, tá certo? Então, dentro das estruturas, eu preciso diminuir o tamanho do nome. Vocês viram que o nome, quando eu declaro uma variável struct aqui atrás, eu preciso usar todo aquele nome, ó, struct funcionário. Tá certo? Esse é o tipo de dado. Qual o tipo da variável empregado 1? Struct funcionário. Tá certo? Só que struct funcionário, vocês viram que é um nome bem grande, né? E aí eu quero substituir ele por um apelido único. Eu consigo, basta eu usar o typedef. É o que a gente vai ver agora. E existem várias formas de usar o typedef. Ó, com estruturas podemos utilizar o typedef, né? De três formas. Então, primeiro, eu posso usar ele assim, eu crio a minha estrutura funcionário, do jeitinho que nós fizemos lá em cima, não declarei nenhuma variável, e aí, aqui embaixo, eu crio, então, eu usando a palavra typedef, ó, qual o nome do tipo que eu quero modificar? Struct funcionário. Então, eu pego typedef, struct funcionário, vai passar a se chamar func, ou qualquer nome. Eu só coloquei func porque ele faz referência e é menorzinho, mais fácil de ver. Beleza, a partir de agora eu posso declarar variáveis usando func. Então, func secretária, ou seja, estou declarando uma variável do tipo funcionário. Beleza? Então, muito simples, né? Presta atenção. Então, olha aí, func agora substitui todo o nome struct funcionário. Beleza? Outra forma, então outro modo de criar esse nome na mesma instrução de definição da estrutura. Então, eu posso fazer assim, tá? Fora da instrução, da definição da struct, e posso fazer assim, ó. Olha que bacana. Eu posso colocar aqui também dentro já da struct. Então, ó, typedef, struct funcionário. Agora observem, se vocês lembram que lá em cima, as variáveis que eu colocava antes da vírgula aqui após a struct, eram variáveis. Aqui não, aqui é o apelido. Então, quando eu coloco typedef aqui na struct, o nome que eu usar aqui, na verdade, vai ser o apelido para tudo isso aqui. Então, a partir de agora, eu posso fazer a mesma coisa, declarar func secretária. Ou seja, eu estou declarando a variável do tipo funcionário, tá certo? E podemos ainda informar a etiqueta da estrutura, não informar a etiqueta. Então, ou seja, isso aqui é chamado de etiqueta, tá?
etiqueta, o nome. Qual a etiqueta dessa estrutura? A etiqueta é o que marca, né, o rótulo dela. Então eu posso retirar a etiqueta, o rótulo, vamos colocar aqui o rótulo, né? O rótulo da estrutura. Então, aqui, typedef struct, qual o nome? Bem, não precisa, eu posso ignorar ele, eu posso retirar ele aqui e deixar só o func aqui embaixo. Ou seja, ele já entende que a minha estrutura vai se chamar, vai ter esse nome aqui, tá certo? O typedef tem esse poder também. Beleza? Mesma forma. Bom, aí eu posso declarar uma ou quantas variáveis eu quiser. Posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui também. Fique olhando que bacana. Eu posso, por exemplo, deixa eu copiar aqui, que vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, eu posso fazer isso aqui. Funcionários. Posso fazer assim, ó. Posso fazer isso aqui. Isso aqui é o que a gente vai ver daqui a pouco. Olha que bacana. O que eu declarei aqui? Eu declarei um vetor de funcionários, um vetor do tipo funcionários, com 10 posições. Ó, declara um vetor de funcionários. Um vetor de struct. Beleza? Olha que legal. Isso aqui a gente vai aprender mais à frente. Então, aqui nós fizemos durante a gravação da aula mais esse tipo de declaração aqui. Eu posso fazer isso aqui também. Agora, como manipular então uma struct em C, né? Em C, ó, tomando como exemplo o tipo struct funcionário, né, criamos 3 variáveis do tipo funcionário, né, lá atrás, né? E todos eles terão os mesmos membros internos. Membros são as variáveis internas a struct, como os mesmos nomes, idade, nome e salário. Então, as 3 variáveis do tipo funcionário que nós criamos vai ter acesso aos mesmos, vai ter essas mesmas variáveis aqui, os mesmos membros. Então, para acessar os membros de uma variável struct, utilizamos o operador ponto. Olha aí, minha struct, o nome da sua struct, ponto, o nome do membro da struct. Sempre vai ser assim, tá? Vamos dar mais um espacinho aqui. Então, sempre será assim. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui tem um poder muito interessante dentro da programação, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vou trazer isso aqui para cá. Ok, para não ficar tudo na mesma linha. Então, ó, como que eu faço então para acessar? Usando o operador ponto. O que faz o operador ponto? O operador ponto aqui, ele indica que, ó, basta colocar um ponto após o nome que você escolheu para struct, seguido do nome do membro da struct. Beleza? Olha aí, nome que eu escolhi para minha struct, ponto, seguido do membro que eu quero acessar dentro da minha struct. Então, por exemplo, secretária.nome. Funcionário 1, ponto, nome. Cada um deles é um espaço de memória diferente, tá certo? E secretária é um espaço de memória, chefe é outro espaço e assim sucessivamente. Então, olha aí, chefe, ponto, idade, é um inteiro como qualquer outro. Empregado 1, ponto, nome, é uma string como qualquer outra. E secretária, ponto, salário, é um float como outro qualquer, né? Tá certo? Então, cada um deles pode acessar. Ah, poderia ter ainda aqui, professor, um chefe, ponto... Vamos copiar esse aqui, que vai ficar na cor que a gente quer. Era para ficar, né? Voltando, agora olha isso aqui. Vou colocar aqui, vamos declarar aqui então, chefe. Então, chefe.nome. Posso. Chefe.nome, é a mesma coisa. Chefe.nome é um espaço diferente de empregado.nome. Empregado tem seu nome, o chefe tem o seu próprio nome e assim sucessivamente. Tá certo? Então, a forma de acessar um elemento, para eu manipular ele, basta colocar o nome da minha struct, da variável struct, ponto a e o membro que eu quero acessar. Tá? O membro que eu quero acessar aqui no caso são idade, nome e salário. Vamos aí agora para, então, operações que eu posso realizar com o tipo struct. Que tipo de operação? Aritmética, né? Mais, menos, subtração. Posso fazer qualquer operação, como qualquer outra variável, tá?
Então aqui temos um exemplo, ó. Eu posso, por exemplo, o salário total. O que seria o salário total de uma secretária, por exemplo? Seria secretária.salário, o salário que ela tem, que ela ganha, mais um 10% de aumento, aí seria mais o salário vezes 10%, ou seja, 10% do salário dela. Então eu poderia fazer isso. Poderia, por exemplo, imprimir, ó, printf, o nome da secretária é porcentagem essa aqui, secretária.nome, ou seja, eu posso manipular ele fazendo operações lógicas, aritméticas, e também posso manipular ele imprimindo, tá? Fazendo leitura dessa forma, usando o nome que eu escolhi para minha struct, ponto, o membro da struct, tá certo? O membro da struct, nome, idade e salário aqui nesse caso. Vamos aí então agora à inicialização das structs em C, né? Como que nós inicializamos as structs em C? Para eu inicializar uma struct em C, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a inicialização no ato da declaração, tá? da variável do tipo struct, por exemplo, declarei struct, ó, type def struct, ignorei o rótulo, não tenho rótulo, e já parti direto para o apelido. Qual vai ser o apelido? O nome da minha struct, a partir de agora, um novo nome, func, tá? Então, eu tenho aqui, aí eu declarei agora variáveis do tipo func. Func é de funcionário, tá? Então, secretária do tipo func recebe, olha bem, o que ela tem aqui? Tem 40, o nome, que é uma string. Então, ó, primeiro, na mesma sequência, nós falamos que eles ficam armazenados na sequência. Então, o compilador vai entender que o primeiro elemento antes da vírgula aqui vai ser o quê? Vai ser a minha idade. O segundo elemento, que tem que ser uma string, obrigatoriamente, vai ser o nome. E o terceiro elemento, após a segunda vírgula, é o salário aqui. Observe que aqui eu uso vírgula, aqui eu uso ponto. Tá? Ponto é separador de unidade de casas de decimais. Já a vírgula aqui separa elementos, separa os membros da minha struct, tá certo? Func_chef, então eu tenho chefe aqui, declarei uma variável chefe maiúsculo, observe, chefe maiúsculo, eu tenho idade dele, 45 anos, o nome dele, José dos Santos, e o salário dele, 12.500, beleza? Ok, vamos fazer agora uma inicialização estática, eu posso fazer uma inicialização também, mesma struct. Vamos fazer a inicialização estática dele aqui, ó. Observe. Então, eu tenho aqui idade, né? Idade do chefe, eu declarei func_chef. Chefe.idade recebe 45 anos, né? Aí eu quero jogar uma string para dentro do chefe. Então, eu coloco o seguinte, chefe.nome, ó, copia, né, o conteúdo José dos Santos para dentro do nome do chefe. Tá certo? Então aqui é o destino e a origem. Esse comando strcpy a gente viu lá em manipulação de strings. Tá? Quem não assistiu, assista a videoaula que nós discutimos manipulação de caracteres e strings. Tá certo? E chefe.salário, tá? Minha struct, ponto, o membro da struct, que é o salário, recebe 12.500. Ou seja, tudo isso aqui fez a mesma coisa que eu fiz aqui. Certo? Outra forma de se fazer isso também é fazer a inicialização com leitura dinâmica de dados, ou seja, o usuário inserindo os dados. Tá? Então, olha bem aqui, a mesma variável, chefe, cria uma variável do tipo funcionário, do tipo struct, funcionário, que vai ser o seguinte, eu peço, insira a idade do chefe, scanf, porcentagem de, leia, chefe.idade, tá? Leia a idade do chefe. O e-comercial aqui indicando que eu tenho que passar o endereço de onde está o chefe. Beleza? Agora, aqui também, nós temos aqui o seguinte. Insira o nome do chefe. Aqui eu tenho dois comandos que eu posso estar utilizando. Por exemplo, eu tenho aqui porcentagem, abro um par de colchetes. O que vai ser aceito para dentro dessa, que o usuário digite, né? Caracteres, somente caracteres de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo, tá? Do tipo string, o S aqui de string. Aí eu vou ler chefe.nome. Ah, mas aqui não tem o e-comercial. Sim, não tem o e-comercial. Por quê? Porque a palavra chefe.nome já é, uma string já é, na verdade, o endereço de memória
da primeira posição de memória onde começa aquela string ali. E qual é o final dela? Qual o tamanho? Quando ele encontrar um /0, tá certo? Isso aqui também foi explicado na aula de strings. Quem tiver alguma dúvida, volta lá e assiste. Outra forma de fazer a leitura de strings é colocar aqui, por exemplo, porcentagem, abre um par de colchetes, ou acento circunflexo, /n, ou seja, eu vou indicar o seguinte: leia qualquer coisa até encontrar um enter. A hora que encontrar um enter, no final, né, o final vai ser um enter. E aí ele vai ler tudo isso aí até encontrar um enter. Aí quando ele encontra um enter, ele para. E por último aqui, lendo o salário, tá? Então são as formas de leituras que eu posso estar fazendo. Chefe, ponto, salário, o e-comercial do lado, tá certo? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu acesso, tá, todos os membros daquela variável usando a minha struct, que eu declarei, minha variável struct aqui. Agora, struct com escopo global, né? Vamos demonstrar aqui um caso, é o seguinte: a minha struct com escopo global, ela pode ser, elas são declaradas fora de funções, tá? Então ela é declarada fora do main. Olha aí, o main é o meu método principal, a minha função principal do meu programa, e a minha struct ela foi declarada fora de qualquer uma delas, tá? Quando eu faço isso, tá, eu digo que o escopo da variável, o que é o escopo? A validade dela, onde ela pode ser enxergada, visível, né? A visibilidade dela é global, ou seja, qualquer programa, qualquer outra função abaixo ou acima dela aí vai conseguir visualizar e utilizar, declarar variáveis do tipo struct funcionário. Igual aqui, ó, dentro do main eu pude declarar struct funcionário secretária. Então aqui eu não criei um apelido, eu tive que declarar tudo, ó. Secretária de que tipo? Do tipo struct funcionário, tá certo? Mas aí o que eu quero destacar aqui é o seguinte: a visibilidade dessa struct é global, ela pode ser usada por qualquer função. Nós temos um outro caso aqui, em que nós temos a struct com escopo local. O que seria uma struct com escopo local? Ela fica dentro de uma função, pode ser da main ou pode ser de outra. Tá? O que significa isso? Que quando a função terminar, quando ela encerra, a struct também encerra, ela deixa de existir. Tá? Se eu tivesse uma outra função, que a gente vai aprender na próxima aula, funções, né? Quando eu crio mais funções, tipo essa aqui, né? Toda função ela tem um par de parênteses na frente de uma palavra, nós vamos aprender isso aí. E isso aqui é uma função, então a função main, que significa principal. Todo programa em C tem que ter uma função com esse nome aqui. Por que main? Porque o compilador vai entender que quando ele abrir o programa, o primeiro lugar onde ele vai é aqui. Ele vai para onde? Para main. Ele vai para a principal. Aí a principal distribui. Ele manda para uma função, para outra e assim sucessivamente. A gente vai aprender isso, tá? Então, ok. Observem aí que eu declarei a mesma struct, só que agora dentro da minha função. Ou seja, ele só tem visibilidade aqui dentro. A gente pode exemplificar isso olhando aqui, ó. Eu posso colocar aqui struct com escopos, né? Vamos ver aí, escopo local. Então aqui, struct com escopo local. Eu não posso, se eu tentar, por exemplo, fazer isso aqui, o programa não vai enxergar. Se eu tentar declarar uma variável struct funcionário, tá? Ele vai até tentar fazer, mas não vai funcionar. Se eu tentar declarar uma variável aqui, por exemplo, vamos colocar aqui chefe, né? Chefe, ponto e vírgula. Aí eu estou declarando uma variável. Olha o que vai acontecer. Deu um erro justamente aqui. Vamos ver o que deu. Eu vou mostrar aqui o nosso logs de erro. E olha aqui. Eu tenho a seguinte mensagem. Olha lá. Ou seja, chefe não é conhecido. Tá? Chefe, o tipo que ele quer implementar não é reconhecido porque o escopo é global, é local. Tá? Se ele fosse global, nós vamos retirar ele daqui. Eu posso declarar fora do main, em qualquer lugar. Aqui agora ele compila. Tá?
tem problema, o programa está funcionando beleza, tá certo? Então aqui eu tenho um programa que vai inserir dados de uma secretária e vai imprimir ele, tá certo? Esse programa também vai estar disponível para vocês na pasta de código da disciplina. Muito bem, então agora observem o seguinte, eu vou pegar aqui agora, deixa eu ver aqui, uma struct de escopo global, tá aqui. Essa aqui, observe, eu declarei a struct funcionário secretário aqui dentro, funcionou, ó, tá funcionando, beleza, posso fazer a inserção, não vou fazer aqui agora, mas vocês podem executar, então eu posso ler aqui a idade da secretária, vou ler o nome da secretária, vou ler o salário, né? Aqui seria, na verdade, não é idade, aqui é salário, o salário da secretária, tá certo? A secretária.salário, então eu vou ler aqui secretária.salário, e aqui eu vou imprimir nome, vou imprimir idade e vou imprimir secretária.salário, beleza? Simples, simples, simples. Se eu quiser executar, vamos fazer bem rapidinho aqui, executar ele rapidinho, Maria da Silva, insira o nome da secretária, ali seria a idade, né? Maria da Silva, era a idade, eu coloquei errado. Muito bem, olha lá, nome, idade 8, ele colocou 8 porque foi um valor, ele atribuiu um valor qualquer, tá? Muito bem, vamos continuar o nosso exercício então, tá? Espero que vocês tenham entendido. O que eu queria mostrar aqui é o seguinte, na verdade eu declarei aqui, né? E eu posso declarar ainda, olha que interessante, eu posso declarar a struct funcionário chefe aqui embaixo, depois do final. Olha isso, vai dar problema? Não vai dar problema. Beleza? O programa continua executando, tá? Porque isso é aceito. Ou seja, a visibilidade da minha struct, ela é global. Em qualquer posição do programa agora, eu posso usar. Professor, qual que é melhor usar? Depende. Se você precisa dele o tempo todo dentro do programa, declara fora do escopo global. Se você precisa de uma struct somente um pedacinho de tempo e ela pode ser liberada, coloca ela dentro de uma função que vai usar ela, porque depois que a função é executada, aquele espaço de memória, a sua memória vai ser liberada. Ou seja, isso aqui consome memória. Nós vamos ver que aqui consome 48 bytes de memória, tá? Pelo menos aí 48 bytes de memória. Isso significa está atrapalhando a memória do computador, né? Está lá, ocupando espaço. Se você precisa dele ali, beleza. Se não precisa, libera esse espaço de memória. Vamos prosseguindo. Aí tem aqui alguns exercícios para vocês pensar um pouco, tá? Eu peço para vocês fazer alguns testes, façam aqui, beleza? Estruturas alinhadas. Agora nós vamos ver aqui a ideia de estruturas alinhadas. Então eu posso ter structs alinhadas, tá? Aqui eu demonstrei como que eu utilizo, né? Uma struct aqui em cima. Observe que eu tenho apenas uma struct simples, ó. Struct e o uso da struct. Declarei secretária, usei os dados da secretária. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar, da mesma forma que podemos ter um vetor cujos elementos são outros vetores, podemos definir struct com membros que sejam outras estruturas. Então, nós podemos ter estruturas, né, definir estrutura com membros que sejam outras estruturas, tá? Então, eu posso ter variáveis dentro de uma estrutura que é do tipo estrutura de outro. Vamos usar um exemplo. Isso aqui vai tornar mais claro. E aí eu vou direto para o código aqui. Vamos lá, estruturas alinhadas, está aqui. Deixa eu dar um F2, dar um zoom aqui. Muito bem, então olhem bem esse código, que bacana, tá? Bacana mesmo. Tá? Prestem atenção, eu declarei uma struct aqui, chamada data. O que essa struct data tem? Toda data ela tem um dia, um mês, que nós aqui atribuímos como sendo um caractere, um string, e um ano, tá certo? Uma data. E aí eu chamei essa estrutura de data. Então, a partir de agora, o tipo data, quando eu declarar uma variável do tipo data, eu estou declarando uma variável que tem dia, mês e ano. Tem como membros dias, mês e ano, tá? É a minha estrutura. Aí eu tenho aqui agora
uma venda, um registro de vendas. Então eu tenho a estrutura typedef struct venda. Poderia colocar aqui typedef struct venda, nada impede de eu fazer isso aqui também, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, mas nós descobrimos que nós podemos eliminar o rótulo. Eu posso eliminar o rótulo aqui, tá? Então, observe, eliminei o rótulo e aí eu tenho aqui o nome. Qual o nome da minha struct? Venda. O que é uma venda? A venda tem uma peça, tem um preço e tem uma data da venda. Porque, olha bem, dia da venda. O que é dia da venda? Bem, dia da venda é uma variável do tipo data, beleza? Olha bem, eu tenho dentro de uma struct, aqui ó, membro dessa struct venda é uma outra struct, tá certo? E isso aqui é o poder, dá um poder muito grande na programação, tá? Aumenta muito o poder do programador. Então aqui a partir desse momento eu tenho aqui que dia da venda é do tipo data, tá? Então eu posso agora atribuir, acessando vendas, observe, nós vamos declarar uma variável do tipo venda, e essa variável vai ter uma variável chamada dia da venda, que por sua vez tem membros. O dia da venda tem dia, mês e anos. E como eu acesso? Dia da venda, ponto, dia da venda, ponto, mês, dia da venda, ponto, ano, certo? São as formas que eu uso para acessar as minhas variáveis aqui. Vamos continuando então, aqui vamos ver aqui agora um programa, olha bem, então aqui eu tenho uma declaração de variáveis estáticas, tá? Isso aqui, quando eu coloco a palavra static antes de uma variável, significa que eu quero que essa variável exista até o final do programa, ela não vai ser liberada da memória mesmo que a função acabe, mesmo que a função seja fechada, mas essa variável vai continuar ali guardando dados, tá? Isso aqui é muito importante em casos em que eu preciso, por exemplo, criar o saldo de uma conta corrente, né? Coisas do tipo assim, porque o saldo só vai desaparecer da memória quando eu encerrar o programa. Enquanto eu estiver com o programa aberto, essa variável vai estar na memória. Então, variáveis static, venda A. Então, a minha variável A, ela é uma venda A. O que tem a venda A? A venda A tem peça, quantas peças? Ó, do tipo inteiro, 20 peças. Qual o preço de cada peça da compra? 115. E qual a data da venda? Ah, olha aqui, a data da venda, isso aqui é uma forma de inicialização na declaração, né? A data da venda foi dia 8 de dezembro de 2020. Por quê? Eu estou colocando dados, ó, dia, mês e ano. Exatamente na mesma ordem que nós fizemos aqui, dia, mês e ano, tá certo? Então, aqui eu inseri, na verdade, dados de uma venda dentro da variável A. Agora, vamos imprimir. Como que eu imprimo? Vamos lá, print peças, então, vai ser aí, A.peças. Então, A é a minha variável do tipo venda, então, A aqui, que é do tipo vendas, tem peças, então, A.peças vai imprimir 20. Depois vem A.preço, que é o preço aqui, ele vai imprimir 115. E a data? O que tem na data? Olha, A.dia da venda, olha, A é do tipo venda, então ele tem dia da venda, que é uma variável. Mas o que tem dentro de dia da venda? Que dia? Bem, qual campo do dia da venda? Então, A.dia da venda, ponto dia. Aí começa, parece que fica complicado. Não fica. Se a gente perceber, olha a forma que eu leio isso aqui. Dia, que é membro da struct data, né? Olha aí. Dia venda é do tipo data. Então, dia da struct data, que está dentro da struct A, que é do tipo venda, que é uma struct do tipo venda. Tá certo? Então, eu estou acessando. Olha aí. Então, eu coloco A, que é a minha variável, ponto dia da venda, e dia da venda tem dia, mês e ano, então ponto dia. A mesma coisa para mês, né? A ponto dia da venda, ponto mês, e A ponto dia da venda, ponto ano, tá certo? É assim que eu acesso, que eu tenho acesso aos membros de uma struct que está dentro de outra struct, tá certo? Então, isso aqui é uma struct dentro de uma outra struct, que é a struct venda. Beleza? Vamos executar e ver a execução. Isso aqui é inserção estática.
Pronto, olha lá, peças. Quantas peças? O printf 20, 115, 8 de dezembro de 2020. Beleza? Como que eu sei isso aí? Eu coloquei aqui data, porcentagem D, vai imprimir dia, vai imprimir essa parte aqui, dia, D, string do mês, D, um inteiro aqui, o ano, beleza? Muito simples mesmo, só precisa prestar atenção e fazer exemplos parecidos, tá? Se fizer exemplos parecidos, você vai memorizar, tá certo? Uma estrutura não pode ter como membro uma instância de si mesma, ou seja, uma estrutura não pode ter uma variável dentro dela do tipo dela mesmo, exceto que este seja um ponteiro. Ah, professor, o que é um ponteiro? Bem, isso aqui não é coisa que a gente vai ver agora nessa disciplina, mas eu adianto aqui para vocês já algo. Olha aqui, isso aqui é errado. Ó. Struct aluno, aluno 1. Eu não posso, dentro da struct aluno, tentar criar uma struct aluno, aluno 1. Beleza? Porque isso aqui daria um erro. Agora, eu posso fazer isso aqui, ó, struct aluno, e criar um ponteiro. Aí eu coloquei até PTR para abreviar aqui, né? E o asterisco. O asterisco é um ponteiro para aluno. O que significa um ponteiro? Só adiantando, eu tenho todo um conteúdo bem grande, bem bacana sobre o que é ponteiro. Talvez eu compartilhe com vocês, para vocês estudarem, tá? Eu posso compartilhar e vou fazer isso então, compartilhar um conteúdo sobre ponteiros, vou disponibilizar para vocês, tá? E ponteiro faz o seguinte, ponteiro, ele aponta para um endereço de memória, tá? Aponta para um endereço de memória que tem que ser nesse endereço, quem vai estar lá é um aluno, é do tipo aluno, aí posso, tá? Então é a única forma de eu poder criar uma instância quer dizer uma cópia, né, de si mesma, exceto nesse caso aqui, que não vai, ele na verdade ele não vai ser uma cópia dele, vai ser apenas um ponteiro, uma variável que armazena o endereço de onde está a minha struct aluno, beleza? Vamos mais à frente, vetor de estruturas. Aqui começa a utilidade mesmo, assim, as structs a gente viu que ela é importante, agora a gente vai começar a ver a utilidade disso. Imagine, por exemplo, eu criar vários funcionários. Nós vimos lá que eu criei funcionária, secretária, mas se eu quisesse outra secretária, eu teria que ter secretária 2. Se eu quisesse mais uma secretária 3, tá? Então eu teria que fazer várias declarações aqui, ó, do tipo secretária, chefe, funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, 4, até 1000. Mas isso é inviável. Então, como resolver isso? Aqui, ó, aqui entra vetor de estruturas. Basta que eu crie um vetor da minha estrutura. Tá aqui. Por exemplo, ó, se em vez de mantermos um registro de um único funcionário, quiséssemos várias fichas com o registro do tipo struct funcionário, o que fazer, né? A solução é usar um vetor de struct. Então eu crio um vetor de estrutura. Então aqui, ó, eu tenho minha struct funcionário, tenho um apelido, né, funcionário, e aí eu tenho aqui agora, olha aí, a minha variável chefe 3, ou seja, eu tenho uma variável chamada chefe, mas essa variável é um vetor, ou seja, eu tenho um vetor com 3 posições, tá? Que esse vetor chamado chefe tem 3 posições, e quais dados vão ser guardados em cada uma dessas posições? Dados do tipo funcionário. Aqui eu tenho um desenho que representa bem isso, olha bem. Então eu tenho a variável chefe, que é um vetor com 3 posições. Qual a primeira posição do vetor? 0, 1, 2. Beleza? Isso é muito simples, né? Um vetor nós já sabemos. O vetor tem, ele é referenciado pelo índice, tá? 0, 1, 2 aqui, como é 3 posições. Agora, o que vou guardar dentro dessa posição? Bem, dentro dessa posição eu vou guardar, na verdade, tá? Esses outros dados aqui. Eu vou guardar uma struct funcionário. Então, dentro de cada posição vai ter uma struct funcionário. Vai ter um chefe 1, né? Por exemplo, poderíamos dizer o chefe da posição 0, chefe da posição 1 e o chefe da posição 2. Aí cada chefe tem idade, nome e salário.
idade, nome, salário. E como que eu faço para acessar uma posição dessa, tá? Como é feito o acesso a essa posição de memória, tá? Muito simples também. Eu estou mexendo, nós vimos que para eu acessar uma variável, uma struct, eu precisava do nome da struct, ponto, a variável. Qual o nome dessa struct, dessa posição aqui? Por exemplo, se eu quero acessar a idade aqui, né? Se eu quero acessar a idade aqui, a forma de eu acessar, basta colocar o nome da minha struct, tá? O nome da struct, que é chefe, na posição 0, ponto, idade. Se eu quisesse acessar aqui o nome, chefe na posição 0, ponto, nome. Simples, simples, simples. Ah, professor, mas vai complicar. Claro, no começo sim. Se você praticar, isso vai ficar memorizado, beleza? Então, olha aí. Como que eu acesso o nome aqui para esse nome aqui desse chefe? Chefe na posição 1, né? Esse é um chefe diferente desse, esse é o chefe da posição 0. Então, chefe da posição 1, ponto, nome. E aqui o salário do chefe da posição 2. Chefe da posição 2, ponto, salário. Simples assim, beleza? Agora a gente vai passar então a ver aqui alguns exemplos, tá? Para a gente programar um pouco mais. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Exemplo 1, né? Exemplo de uso de vetor de structs. Crie um programa que leia e apresente os dados de 3 funcionários. Crie uma struct que contém o nome, a idade, salário, e aí eu acrescentei, e a data de nascimento. Percebam? Nós vamos usar um recurso que é struct aninhada, uma dentro da outra, tá? O que se sabe é que a data de nascimento é do tipo data, uma outra struct que contém os seguintes membros. Então, data tem dia e ano, né? Ambos do tipo inteiro. Aí vou tirar a vírgula aqui, colocar dia e ano, ambos do tipo inteiro. E mês do tipo string, tá? Crie um vetor de struct. Vou pôr um pernilongo rodeando aqui. Crie um vetor de struct para registrar os dados de 3 funcionários. Crie um vetor de struct para registrar, então, dados de 3 funcionários. Vamos registrar 3, exatamente o que nós fizemos aqui em cima, beleza? E aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem depois que estudarem o código, tá? O código está aqui, o código do exercício. Eu vou apresentar ele, vocês vão ter esse documento, mas vou apresentar ele agora aqui no Code Blocks. Vamos lá. No nosso Code Blocks, vamos fazer aqui então. Olha bem, então eu disse que eu tenho uma struct data, que tem dia, mês e ano. Tá aqui ela. Struct data tem dia, mês e ano, né? Tem dia, mês e ano ali, tá certo? Então, agora, o que eu vou fazer aqui então é o seguinte. Declarei ela e chamei de data. Tá? Agora, a minha struct funcionário tem idade, nome, aqui nome não é float, nome é char, né? Nome, char, ok? Eu vou mudar lá depois, né? Nome é char e float salário. E a data de nascimento? A data nasce é do tipo data, beleza? Até aqui tá tudo ok, né? Então vamos agora mais à frente. Então eu tenho agora, continuando o nosso programa, eu vou fazer o seguinte, dentro do método principal, o método main, eu vou declarar um vetor de 3 posições, chamado func, do tipo func com F maiúsculo, tá? Esse aqui é o meu tipo de dado, por quê? Porque eu usei o typedef e disse que func agora é o novo tipo, o apelido para struct funcionário, tá? Então, func é um vetor de 3 posições para armazenar dados do tipo funcionário. Func, que é funcionário, tá certo? Então, eu tenho agora um vetor para armazenar dados do tipo funcionário, que é uma struct. Aí nós vamos começar então a leitura dos dados. Olha bem, eu criei um laço de repetição para ler todos os dados. Nome do funcionário, gets. Funcionário da posição i, então eu criei uma variável i que vai de 0 até 2. Né? Quando ele chegar no 3 ele sai, enquanto for menor que 3. Nós já aprendemos repetição, né? Tá aqui.
Então, eu vou ler funcionário da posição I, ponto nome. Por que posição I? Porque o I começa valendo 0. Então, na posição 0, eu vou ler o nome do funcionário. Depois, vou ler a data a idade do funcionário. Vou ler aqui o salário desse funcionário. Então, func da posição I, ponto salário, vou ler. E aqui a data de nascimento. Como que eu leio a data de nascimento? Simples, eu tenho que ler, na verdade, cada uma das posições do vetor, da struct data, tá? Da minha variável e da variável struct do tipo data. Então vamos lá, olha que bacana isso aqui. Então eu tenho scanf, eu vou ler aqui, ó, data de nascimento separados por espaço. Aí eu coloquei porcentagem D, porcentagem S e porcentagem D. O que significa? Que eu vou ler dia, mês, que é uma string, e ano aqui. Então, como que eu leio o dia? Eu coloco aqui func, que é o meu vetor, né, na posição I, ponto data de nascimento, ponto dia. Beleza? Ou seja, estou acessando a minha struct que está dentro da outra struct, tá? Estou acessando a struct dia, né, membros da struct dia, que está dentro da struct funcionário. Ok? E aí, mês, a mesma coisa. Funcionário, na posição I, ponto, data de nascimento, ponto mês, e funcionário na posição I, ponto, data de nascimento, ponto ano, tá certo? Então, lembrem-se que data de nascimento é uma variável do tipo struct data, tá certo? Logo, ele tem dia, mês e ano como membros. Poderia declarar outras variáveis data? Poderia ser o data de demissão, data de ingresso, né? Posso ter muitas variáveis, então eu poderia colocar aqui, ó, data, admissão. Por exemplo, seria algo interessante, né? Do tipo data também, tá? Então observe o tanto de código que eu economizei, tá? Muito bacana, né? Isso aqui é muito bacana, interessante e importante, tá bom? Então vamos mais à frente. Beleza, inserir os dados. E aí para imprimir? A mesma coisa, é muito mais fácil ainda. A impressão basta usar printf. Coloquei aqui funcionário, porcentagem S, aí para me acessar o nome, funcionário na posição I, imprime o nome. Ele vai imprimir o I quando o I vale 0, 1 e 2, tá certo? Então ele vai imprimir dados das 3 posições. Aí funcionário na posição I, idade, depois o salário e por último imprime as datas aqui, dia, mês e ano. E por último encerra o programa, tá bom? Então vamos executar para a gente ver se está tudo ok. Nome do funcionário, vou colocar aqui Maria da Silva. Idade 41, salário 2.000, né? 2.000. Data de nascimento, vamos colocar aqui que ela nasceu no dia 15 de agosto de 1980. Enter. Nome do outro funcionário, José Maria. Idade 45, salário 10.000. Data de nascimento 2 de janeiro de 2003. Funcionário, o terceiro funcionário, vamos colocar aqui Maria José. Idades 47, salário 5.000, data de nascimento 6 de dezembro de 2000. Pronto, aqui, ó, aqui em cima eu inseri, aqui exibindo o nome dos funcionários. O que eu estou exibindo? Maria da Silva, 41 anos, R$2.000, data de nascimento. Aí tem alguns errinhos aqui, a gente pode verificar. Então ele está mostrando aqui alguns erros de agosto lá, tá? Então esses erros aqui ele está imprimindo o endereço de memória. Vamos ver por quê, tá? E é isso aí, mas o código está ok. Vamos só dar uma conferida aqui. Ok, tá, é que eu estou imprimindo aqui, ó, endereço de memória, tá? Olha aí, imprimiu o endereço de memória, então eu tiro aqui, né, mês, retiro esses conteúdos aqui
E aí ele vai estar imprimindo exatamente os valores, porque o endereço de memória, ele vai imprimir exatamente o endereço de memória. Então era o errinho que tinha, salvando aqui. Vamos executar novamente, depois vocês podem executar, tá, novamente ele aqui. Então esse errinho teve que ser corrigido, tá ok? Vamos fazer bem rapidinho ele aqui, uma inserção, só para vocês conferirem. Então Maria, idade 41, 1000, vamos colocar aqui 5 de janeiro de 2000, José, idade 50, 2000, 6 de dezembro de 1980, João, 41, 5000, 6 de agosto, tem de agosto a agosto, de 2000, pronto, olha bem, agora funcionou, né? 5 de janeiro de 2000, 6 de dezembro de 1980, 6 de agosto de 2000, tá ok? Então, dados inseridos, dados apresentados, tá? Então, muito simples fazer acesso aos dados da variável, tá certo? Então, eu estou inserindo dados e aqui eu estou apresentando esses dados, tá? Isso aqui é um código muito bacana que a gente pode estar fazendo para vocês estarem praticando. Vocês pratiquem, façam esse código, execute ele e depois responda essas questões que estão aqui em cima. Para quê? Para que vocês memorizem algumas coisas. Eu faço algumas perguntas para relembrar vocês de algumas coisas que vocês já viram e outras que vocês precisam ver, né? Deixa eu ver aqui na linha 25, eu vou retirar aqui esse item, que não tem, né? O e-comercial só é usado dentro do Scanf, a não ser que eu queira imprimir o endereço de memória, tá certo? Muito bem, vamos aí, continuando. Agora eu tenho aqui mais alguns exercícios para fazer, né? Eu tenho mais alguns exercícios que eu poderia estar fazendo com vocês. Então vamos fazer mais um desses exercícios e o outro fica para que vocês possam praticar depois, tá? Eu poderia pegar aqui então, vamos resolver o exercício C, tá? O exercício C, ele diz o seguinte: crie um programa que leia a venda de 10 produtos. Nós vamos criar um programa um pouco menor aí para ler 2 ou 3, para a gente testar aqui durante a execução. De cada produto queremos saber o nome, tá? Ou de cada venda, na verdade, né? Eu acredito que seja isso, né? De cada venda, queremos saber o nome, preço e a quantidade de um produto vendido. E mostre também o valor total das vendas. Então nós vamos precisar criar um acumulador para acumular o total das vendas, o valor total dos produtos que foram vendidos, tá? Use registros, struct, para estruturar os dados. Muito bem. Então vamos aí para o nosso Code Blocks para apresentar a solução. Tá? A solução para esse código aqui eu já deixei pronta, tá? E ela é simples, muito simples também. Nós vamos usar aqui apenas uma, né, estrutura por enquanto, tá? Poderíamos criar uma estrutura à parte para produto, para inserir o produto aqui dentro, mas não vai ser nesse exercício que a gente vai estar fazendo ele, tá bom? Então, nesse caso aqui agora, a gente vai colocar o nome do produto. Eu poderia criar uma struct produto que teria vários dados, né? Eu inseria os dados e depois consultava esses dados e inseria aqui dentro da minha struct produto. Nós vamos fazer isso no próximo conteúdo, que é mexer com funções. Aí vai ficar mais fácil manipular funções, chamando funções, vai ficar mais interessante, tá ok? Por enquanto, devemos contentar com o que nós podemos fazer aqui nesse momento. Vamos lá. Vamos passo a passo, né? Ou melhor, vamos construindo esse conhecimento até chegar nesse ponto aí. Então, eu tenho aqui uma venda, e a minha venda ela tem o nome do produto, tem o preço e tem a quantidade. Eu deixei nome aqui, mas poderia ser produto, né? Poderia colocar aqui o nome do produto, eu só mudar aqui ficaria interessante. Então vamos colocar aqui, né? Char produto. Onde aparecer o nome, nós vamos substituir para produto.
ponto produto. Então, produto aqui também. E vamos ver se aqui embaixo tem mais alguma coisa. É isso aí, eu acho que é isso mesmo. E aí nós temos o seguinte, tá? Então, eu tenho aqui o produto, preço e a quantidade. Isso é a minha venda, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, eu crio uma variável n que eu posso colocar aqui 10, né? Se eu colocar 10 aqui, vai definir o tamanho do meu vetor aqui logo à frente. Mas eu quero inserir apenas 2 só para a gente testar, então vou colocar aqui. Criei uma variável acumuladora total de vendas. Essa variável ela não vai fazer parte da minha struct, porque eu vou fazer as vendas e ela vai acumulando os valores e depois mostra o total de vendas. Poderia colocar ela aqui dentro? Até poderia, tá? Mas eu preferi criar aqui uma variável à parte. Nós poderíamos fazer isso. E aí criei uma variável venda, tá? Venda, que é do tipo venda, com V maiúsculo aqui, se a gente observar. Se você observar aqui, vocês observarem, venda aqui, V maiúsculo, indicando que eu estou falando, tá, da minha venda, da minha struct em si, ok? Muito bem. Então, aqui eu tenho a minha struct venda e eu declarei uma variável do tipo venda, nesse momento. Então, a partir do momento eu tenho uma variável venda, que é um vetor com tamanho n, nesse caso 2. Aí, para inserir, vai ser exatamente parecido com o código anterior, tá? Por enquanto a gente está usando laços de repetição, poderia criar uma função para fazer isso. Nós vamos aprender no próximo conteúdo que quando eu tenho blocos de comando que faz uma coisa específica, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Inserindo dados no vetor. Aqui eu tenho outro, o que eu estou fazendo? Exibindo dados do vetor. Eu crio uma função para cada coisa, fica muito mais organizado código e fica muito mais interessante, ok? Mas por enquanto a gente pode usar assim. Então nós vamos preencher todo o vetor indo da posição 0 até n, ou seja, as duas posições, nós vamos preencher de 0, 1 até, então são duas posições, nós vamos inserir o nome do produto, preço do produto, quantidade do produto. Limpa o buffer, flush, e aí, total de vendas recebe total de vendas, que é ela mesma, mais a minha venda, a quantidade de produtos vendidos, vezes o preço do produto que eu vendi, tá certo? Isso aqui é interessante, ó. Observe, eu estou pegando aqui a quantidade do produto que eu vendi, vezes o preço do produto. E aí eu obtenho um valor que vai ser guardado aqui dentro. Então ele começa valendo 0 aqui, ó, total de vendas, 0 mais o valor dos produtos vendidos aqui. Na próxima venda, total de vendas, que é uma variável externa ao laço de repetição, vai estar valendo o valor da primeira venda, vai ser somado com o da segunda, e no final eu vou imprimir os resultados. Observem aqui. Então aqui exibindo as vendas, né? Eu vou imprimir o nome do produto, preço, quantidade, tá? Das vendas. Aí dou alguns enters ali, dou um enter aqui, um espaço maior, e aí depois, por último, depois eu imprimir todas as vendas, eu vou colocar o seguinte, ó, fora do laço de repetição, total das vendas, eu vou imprimir o valor total das minhas vendas. Vamos fazer um teste, vamos executar então. Nome do produto, vamos colocar aqui arroz. Preço, R$10. Quantos pacotes de arroz? 10, R$100, certo? Então, vamos aí agora, feijão. Feijão, quantos? Qual o preço dele? 5. Quantos produtos? 10 também. 10 vezes 5, 50. 50 mais 100, 150. Então, olha aí, vamos conferir se deu certo. Exibindo as vendas. Produto arroz, R$10. 10 produtos vendidos. Feijão, R$5. 10 produtos vendidos, total das vendas R$150. Muito simples, né? Beleza? Então esse é um programa que resolve então a questão aqui C. Esse outro exercício aqui fica para vocês estarem praticando, tá? Defina um struct para estruturar dados de alunos de uma escola. Dentro dessa struct, crie uma variável para armazenar o nome do aluno
e outras para armazenar as notas do aluno, né? As notas de matemática e física, e a média dessas notas. Então, eu vou guardar ali, criar também uma struct, dentro da struct mesmo, uma variável média, que vai pegar, somar as notas desses alunos e vai guardar dentro da própria struct a média. Seria algo parecido, muito parecido com esse exercício que a gente acabou de ver, só que a diferença é que o total ali, as somas, vai ser de cada aluno. Após definir a struct, crie 3 variáveis do tipo struct que você criou, ou seja, um vetor de struct, tá certo? Crie 3 variáveis. Eu posso fazer usando 3 variáveis, aluno 1, aluno 2, aluno 3, ou posso criar uma struct aluno com 3 posições, um vetor de 3 posições, que na verdade também vai dar na mesma, vai criar 3 variáveis do tipo struct. Preencha os nomes e notas dos alunos, calculando automaticamente a média deles. E mais demonstre esses resultados. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Muito bem. Então, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram também, podem curtir o vídeo, né, se você estiver assistindo no YouTube. Tá? E também, se quiser, se inscreva no nosso canal. E em breve nós estaremos também disponibilizando aí alguns cursos de algoritmos, programação, HTML, e você pode se beneficiar desses cursos caso você queira, tá certo? Então curta, é isso aí, galera. Muito obrigado já desde já, então, e estudar. Estudar é o segredo. Você tem que praticar. Pegue esses exercícios, pratique muito, porque eu sei que você vai conseguir, tá? Se você praticar, você vai conseguir. Não desista, não pode desistir na primeira dificuldade. Tem que pegar, fazer, praticar, fazer de novo. Se você fez uma vez e não entendeu, apaga tudo, faz tudo novamente. Olha, veja o exercício, faz uma vez copiando, olhando, depois tenta fazer outra vez sem olhar para ver se você consegue fazer, que a sua mente vai criando relações neurais que vai possibilitar que você aprenda a programar. Abraço, sucesso!